Estava subindo para pegar o ônibus e no meio do caminho, homens dentro de uma caminhonete começaram a assobiar. Estávamos indo em sentidos contrários e eles estavam descendo, eu e minha amiga e a mãe dela estávamos subindo. Havia um retorno no meio do caminho e eles fizeram o favor de subir. Graças a Deus não fizeram nada demais. Esses e outros casos me deixaram com trauma de sair de casa sozinha. Só saio se for acompanhado. Triste, né? Com os homens de hoje em dia não conseguem se controlar, porque era apenas uma menina de 14 anos. Se ela fosse mais velha também seria errado, mas 14 anos é muito pesado, porque é criança ainda. Esse é um dos assédios mais comuns que a gente vê, que é por conta de assobios ou então algum comentário, porque assim, muitas das pessoas pensam que isso não se entende como assédio, mas é bem grave isso, porque é uma menina de 14 anos, então é muito sem lógica fazer isso. Pô, me dizer pra ela não ter medo, sabe? Não ter medo. Que se possível, eu tava lá pra ajudar ela. E anúncio. No ano passado, quando ainda morava com minha mãe no Gama, eu sempre pegava o ônibus e descia no mesmo lugar. No meio do caminho, sempre passava um homem de bicicleta no mesmo horário que eu. Ele passava apenas no asfalto, nunca na calçada. Toda vez que esse homem passava perto de mim, ele me elogiava e eu agradecia. Mas chegou um momento em que ele começou a falar do meu corpo. Ele me chamava de gostosa e dizia coisas do tipo: Ô, lá em casa, hein? E se uma roupa minha marcasse meu peito? Ele falava: Esconde isso daí que eu não me controlo. E comecei a me incomodar. Depois de um tempo, ele passou a andar na calçada e começou a me alisar quando passava, sempre dizendo: Oi, gostosa. E esse homem tinha aparência de velho, um senhor de 60 anos. Eu não comuniquei minha família nem a escola, pois não tinha muito o que fazer. Querendo ou não, eu sempre teria que passar ali naquele horário. E eu sabia que ele estaria lá. Com o tempo, passei a ir para o outro lado da rua quando o via e comecei a xingá-lo e a ameaçar chamar a polícia. Depois de um tempo, ele parou de passar no mesmo horário que eu. Por ser um homem idoso, 60 anos, e assim, ela tinha 16 anos, e é um dos assédios assim, mais comuns que as pessoas cometem, que é por conta de comentários. Então, assim, é bem pesado, porque ela via ele todos os dias, então, assim, poderia até acontecer algo pior com ela. Triste, né? Tipo, da pessoa de poder andar na rua, que o Ana, velho, nos controle e asseguir a garota, né? De 16 anos. Pô, me sinto como se tivesse uma história assim, de terror. Pô, tu tá só cumprindo o seu horário no, na tua rotina e vê um azarento desse. Fica fazendo isso, pô. Não é certo. Isso acho que eu deixo pra ela que eu espero que ela consiga. Espero que ela consiga se livrar desse trauma. Eu não sei se vai ser possível, porque assim, como era dias e dias acontecendo a mesma coisa, então é complicado. Mas eu espero que ela consiga se reerguer e que ela seja mais forte do que isso. Porque. E também que ela tenha procurado ajuda para conversar, porque ela disse que não comunicou com ninguém. Então eu espero que ela tenha conversado com alguém e alguém tenha consolado ela de alguma forma. Poxa, que ela tome cuidado, que ela realmente denuncie, né, como ela ameaçou o Lili de chamar a polícia. Que ela tá certa no que quis fazer, do que ela falou, e é isso. Eu sou um garoto que sofreu uma tentativa de assédio. Um dia, eu e alguns colegas fomos a Nicolândia. Foi super divertido, até eu querer ir ao banheiro. Eu nunca gostei de ir aos banheiros públicos, mas estava super apertado no dia. Não tinha como evitar. Aí fui ao banheiro e parecia não ter ninguém. Eu usei o banheiro e quando fui lavar a minha mão, um homem de aproximadamente 60, 70 anos
entrou e ficou me segurando, falando que ele e o filho dele queriam algo comigo. Lembro de ter ficado paralisado e não conseguir falar nem andar na hora. Eu achei que iam me bater por eu ser gay. Quando eu consegui me soltar, corri para a fila onde estavam meus colegas. No caminho eu chorei muito. Fico me perguntando do porquê de eu não ter mexido na hora, não gritado nem nada. Meus amigos não perceberam nada porque eu tinha secado meu rosto e fiz de naturalidade depois daquilo. Eu acho que fiquei bastante tempo super mal e nunca mais usei nenhum banheiro com mais de uma cabine. Inseguro. Uhum. Pô, eu ia ter ficado bravo, com certeza. Primeira coisa que eu ia fazer é empurrar o cara, sair, sabe? Mas depois eu ia ficar bravo, confuso. Medo, talvez não, mas muito confuso. É algo muito esquisito, porque um homem de 60, 70 anos falando que ele e o filho dele queriam algo com essa pessoa é assustador também, assim, você tá no banheiro, num, fazendo suas necessidades, algo assim, e alguém chegar te segurando, falando que queria algo com você, qualquer pessoa se sentiria muito mal por isso. Triste, né? Porque até um homem ser assediado por outro das outras surreal. Tipo, é triste, porque a pessoa não poder usar o banheiro, porque pode ter outro homem lá que, além de assediar a mulher, com certeza ele já deve estar assediado, assediou também um garoto de 14 anos, velho. Pesado. Eu acho que da mesma forma é errado, porque assim, cada um tem seu corpo, suas partes, então assim, tem que ter no mínimo respeito um ao outro. Então, é errado da mesma forma e não sei o que falar, porque é tão estranho uma pessoa idosa querer te segurar pra fazer algo com você. Então, assim, eu realmente fico assustado. A mensagem que eu deixaria era: ele falou que nunca mais usou nenhum banheiro com mais de uma cabine, então realmente foi um trauma pra ele por conta disso. Então, assim, eu espero que ele, por conta disso, ele não faz nem mais necessidades fora de casa. Então assim, eu espero que isso ele consiga de alguma forma tentar superar isso, por mais que seja muito difícil. Eu só eu só espero que isso nunca mais aconteça com ele e forças por ele também. Fui molestada aos meus 12 anos. Ele dormia na minha casa com frequência. Éramos como irmãos. Ele cuidava de mim até que um dia ele ficou diferente. Me abraçava com uma malícia, mas achei que era normal, por sermos irmãos. Fomos dormir na mesma cama nesse dia. Dormi. Acordei com a mão dele nas minhas pernas, nas minhas partes íntimas, tentando pôr o dedo. Na hora eu fiquei congelada, não sabia o que fazer. Se continuava fingindo estar dormindo, para ele parar ou falar para parar. Escolhi o pior, fiquei quieta, sentindo uma mão passando pelo meu corpo e respiração ofegante no meu ouvido. Era assustador. Ele parou e voltou a dormir. Levantei e fui correndo ao banheiro. Me olhei no espelho, me senti suja, nojenta e sem saber o que fazer. E anos depois tive coragem de contar para uma pessoa. Fui deixada sozinha em um banco para a pessoa dizer que fiquei com medo de falar algo que não devia. Raiva, um pouco de raiva, porque, cara, é muita injustiça. A menina literalmente não teve culpa de nada e ainda foi negligenciada.
quando tenta falar pra alguém. Raiva. Cara, é que nem ela disse, é assustador, porque você tá dormindo e assim, 12 anos dormindo e tipo, a pessoa colocar a mão em suas partes íntimas, você estando dormindo, é muito estranho. Porque assim, você você não vai imaginar que isso está acontecendo porque você não tem noção daquilo. Então, eu me sinto muito mal por ela porque é, é assustador, realmente. É muito assustador isso aqui. Pô, é complicado. Mas talvez eu diria pra ela só, sabe, manter a força, ficar firme, tentar esquecer um pouco do passado, focar um pouco mais no presente e tentar superar isso. Eu diria pra ela que. Eu diria pra ela que, assim, isso, isso é uma das coisas mais estranhas que eu já vi. Então, assim, eu espero que ela consiga também. Sim, espero que ela consiga, de alguma forma, superar isso, por mais que seja muito difícil, porque, assim, é algo que vai ficar com ela pelo resto da vida, provavelmente. Então, eu espero que ela consiga, de alguma forma, não se sentir tão mal por conta disso, porque isso é tão. Isso é muito estranho. Eu não consigo falar sobre isso. Porque assim, eu tô me colocando agora no lugar dela, né? Que ela deveria ter passado por isso, uma coisa triste, mas que ela possa ficar bem, que ela tipo, não confie nesse homem que não fica dormindo né, com os meninos, mesmo que não foi ela que quis, mas para ela tomar mais cuidado, conversar mais com os pais. Eu namorava um garoto, vamos chamar ele de Joseph. Namorávamos há um mês. Ele tinha 15 anos. No dia em que isso aconteceu, eu estava no ônibus sentado ao lado dele no último banco. Estava chegando quase na parada e ele olhou para seus amigos e eles saíram do final. Olhei à minha volta e estávamos a sós. Quando olhei para ele, seu pênis estava para fora. Ele me segurou pelo cabelo e tentou me forçar a fazer sexo oral nele. Eu me vi naquela situação, minha primeira reação foi fechar os olhos, virar o rosto e contar com a minha força. Graças a Deus chegou na parada dele. Mas depois daquilo, não terminei o namoro, simplesmente ignorei. Passei um dia brava com ele por causa do ocorrido. Ele me pediu desculpas. Eu aceitei e ignorei a situação. Depois desse ocorrido, ele tentou várias vezes pegar nas minhas partes íntimas e pegava no meu peito, sem contar que me beijava à força. Nojo e raiva. Muito nojo e raiva. Situação muito pesada. Quando você se relaciona com a pessoa, né? Você espera do melhor dela, né? Que ela dê sempre o melhor. Mas com esse relato aqui, dá pra ver que esse cara é um monstro, ele só queria intenções maliciosas com ele, com ela. Sendo que ela o desculpou e ele continuou fazendo esses atos. Ele não enxergou que o que ele tava fazendo era errado. Então, é uma coisa bem chata de ler, bem chata de acontecer. Tudo otário, né? Tipo assim, eles não são amigos de verdade, porque o amigo que é amigo de verdade, ele não vai fazer só o que você quer ouvir ou falar. É, com certeza eles ficaram de risadinha lá com a cara dela, já é de imaginar. E se eu tivesse na situação, com certeza, tipo, como era grupo, não dá pra ir lá sozinho. Falava com o motorista, com o cobrador, fechava o ônibus, chamava a polícia. Tudo se resolvia, né?
eu diria pra ela, assim, eu acho que provavelmente ela nem deve mais falar com esse menino, então ela não ter um convívio com ele mais, nem com algum amigo dele, porque se eles concordaram com isso, eles são do mesmo jeito. Então, eu acho que pra ela tentar superar de alguma forma, encontrar alguém que faça ela realmente bem, não faça com que ela passe por isso novamente. Livramentos, né? Você se livrou de um cara do tal de Josie que só queria maliciosamente é, pensamentos com você. E é isso, você se livrou de um otário. Quando eu era pequena, eu passava o dia na casa da minha avó. E a casa da minha avó era separada em duas partes, a da frente e a de trás. Nesse dia em específico, estava tendo uma festa que durou o dia todo. Só que como eu brinquei o dia todo, à noite, eu estava cansado, então fui dormir. Eu estava dormindo no quarto, na parte da frente da casa, e o resto do povo estava na parte de trás, conversando, e eu lembro que estava dormindo quando de repente eu acordei com uma dor nas minhas partes íntimas. Essa pessoa estava colocando o membro dele na minha parte íntima, e eu fiquei assustado na hora. Ele estava atrás de mim. Eu fiquei com medo de ver quem era que estava lá, e eu lembro de pensar na hora que eu só tinha que ficar lá aguentando aquela dor e fingindo que estava dormindo e segurando o choro. Até que eu escutei alguém chamar essa pessoa, e ele era um parente próximo meu. Quando ele saiu, eu não aguentei e passei a noite toda chorando, baixinho, para ninguém escutar. Depois disso, eu fiquei com medo de contar para alguém o que tinha acontecido, então eu só guardei isso até agora. Poxa, eu fico triste, né? Um caso desse, também parece que dá um ódio do homem, assim, sabe? Do que o homem é capaz de fazer com a criança. Isso, sem palavras. Muito, sei lá, nojento não é capaz de explicar isso. Raiva não é capaz de explicar isso. Tristeza não é capaz de explicar isso. É, sabe? Um parente, 8 anos, esse aqui com certeza foi uma das coisas mais aterrorizantes que eu já vi na minha vida. Então, assim, eu. É difícil falar porque só quem vai ter uma noção é quem tava lá na hora. Então, assim, eu acho que eu fico muito mal por ela, porque, assim, vo- é uma criança e alguém fazendo algo desse tipo é uma pessoa que com certeza já não tem noção mais de nada do que tá fazendo na vida. Então, assim, é, é muito difícil falar, porque eu, eu conheço pessoas também dessa idade que já sofreram isso, então, assim, principalmente da minha família também, então é complicado falar. É muito difícil de superar algo desse jeito, desse tipo, deste modo. Sei lá, não tenho muito o que dizer. É muito pesado. Muito. O que eu diria era para ela procurar alguma ajuda, principalmente isso que ela falou que guardou, falar para alguém conversar sobre, porque eu acho que se ela guardar isso pra ela, vai ser pior pra ela. Então, pra mim, ela tem que buscar ajuda, alguma pessoa para conversar, um psicólogo mesmo. E o que eu tenho pra dizer pra ela é que que ela tenha força para continuar frequentando, que eu acho que não vai acontecer dela frequentar mais a casa da avó dela. E que
que ela fique bem de alguma forma.